aula desses dias que eu acabei esquecendo de colocar a gravação. Depois, eu percebi que eu recebo essa gravação na manhã do dia seguinte, e assim que eu receber, eu já disponibilizo para vocês, ok, gente? Eu já disponibilizo daí a gravação da aula de hoje. Então, a gente vai começar agora, no conteúdo, a falar como que funcionava a magistratura em Roma. Então, primeiro, a gente tem assim, lembra que a Roma, a última coisa que a gente viu foram os períodos de administração que tinha. Então, que eu tinha a realeza... Só deixa eu tirar esse WhatsApp daqui, peraí. Pessoal, tem como mandar a apresentação aqui no grupo aqui? Porque eu não estou conseguindo baixar. Já mando, Leandro. Obrigado. Que eu fechei agora o WhatsApp, senão ele fica pitando aqui, né? Vivi, amei sua camiseta. Viu? Olha lá, mais uma! Adorei. Uhum. Mas esse pessoal só come, pelo amor de Deus. Como diz, né? Vai terminar essa quarentena, a gente vai virar tudo umas bolinhas. Vamos virar tudo bolinha. Deixa eu ver se eu consigo. É complicado. Eu coloco para compartilhar, acho que agora vai. Vocês conseguem ver o slide de tela? Eu tô vendo. Então legal. Então, ó, o que a gente vai trabalhar hoje? Então, a gente vai trabalhar sobre a magistratura, sobre como que iniciou o direito processual e como que foi o direito processual penal em Roma também. Então, a gente vai tratar esses 3 tópicos, tá? Eu vou tentar ser o mais didática, explicar com o máximo detalhe possível. O que vocês não entenderem, por favor, me interrompam, peçam para que eu retorne, para que eu volte, para que eu explique melhor o tema para vocês, tá, gente? Porque às vezes eu entro em alguns detalhes, falando em termos técnicos e vocês não compreendem. Então, que vocês não entenderem, pede que eu volto. Então, quando a gente fala... primeiro, deixa eu passar para vocês isso. Tem uma atividade de aprimoramento que ela terminou o encontro 4, no finalzinho do encontro 4 vem escrito assim, aprimoramento. Essa atividade de aprimoramento, então, elas vão ter questões envolvendo toda a civilização antiga que a gente viu antes de Roma. Então, envolvendo a civilização do Egito, a civilização dos hebreus, a civilização dos mesopotâmios e a civilização da Grécia Antiga. Então, envolvendo essas 4 civilizações, é meio que uma revisão de todo o conteúdo que a gente viu na unidade 1, nas primeiras unidades, que seria a nossa primeira unidade. E aí eu vou depois fazer, na semana que vem, eu vou fazer um apanhado, uma atividade também referente só sobre Roma. Então, para a gente fazer uma revisãozinha, inclusive, tem como vocês responderem, tem como depois vocês salvarem o arquivo, até para ajudar o conteúdo para vocês poderem estudar, beleza? Vocês vão encontrar lá no encontro 4. Eu sumi minha tela, cadê você? Aqui. Beleza, gente? Eduardo, desliga o microfone, por favor. Opa, desculpa. Valeu. Senão fica fazendo barulhinho aqui, né? Sumiu você, apresentação, cadê?
Então, gente, quando a gente fala em magistratura de Roma, o que que era essa magistratura? Essa magistratura, então, ela era um grupo que ele auxiliava o Senado no desempenho das tarefas político-administrativas de Roma. Então, os magistrados, eles tinham diversas atribuições, eles tinham atribuições que envolviam a administração do exército, presidir o Senado, lembra dos comícios? Não está aparecendo a Sim. apresentação aqui. Peraí, deixa eu voltar ela. Parece um cachorro. Voltou agora? Beleza. Então tá. Então, a gente tinha diversos cargos ocupados dentro da magistratura. Nessa fase aqui que a gente está na primeira fase que a gente tinha a realeza, então vamos recapitular como que era, como se dividiu o sistema político em Roma. Então, a gente teve a primeira fase do sistema político, que foi aquela fase da realeza, que vai da fundação até o momento em que o que era o rei, onde eu tinha reis naquele período, por isso chamado de período da realeza, sendo o primeiro rei o Rômulo. Aí essa fase ela vai perdurar até o momento em que ocorre a união dos senadores para que eles derrubassem o rei e assumisse-se a república. Nessa fase da realeza, eu só tenho direito a fazer parte, a ser considerado um cidadão romano, os patrícios. Quem que eram os patrícios? Eram os filhos e descendentes dos romanos. Então, todos os descendentes de romanos é que tinham direito a fazer parte da sociedade. Então, eles tinham direito a ter acesso ao magistrado, eles tinham direito a levar as suas questões ao rei, e o rei é que definia, é que decidia as suas questões. Aí nós entramos na República. Quando nós entramos na República, a gente tem um período de transição na República, que é quando eu começo a ter os casamentos mistos, que eram os casamentos que ocorriam entre os patrícios e os estrangeiros. E como começou a aumentar muito a quantidade desses estrangeiros, eles se uniram e eles começam a sair de Roma e vão para o Monte Sagrado. Construir uma comunidade e iniciar uma comunidade lá no Monte Sagrado. Com isso, o que acontece com Roma? Ela começa a perder um pouco do seu poder. Ainda a gente não está no auge do Império Romano. O auge do Império Romano ele vai ocorrer na terceira fase, quando a gente sai já do período da República e vai para o período do Império. Nesse período da República, os magistrados, então, eles são representantes que auxiliavam o Senado e que auxiliavam a tentar trazer de volta esses estrangeiros para Roma, para que Roma não perdesse o seu poder. Qual é o acordo que eles fazem, então, com eles? Esses estrangeiros somente retornariam se eles tivessem também direitos que representasse a sua categoria, a sua classe. Então, aí a gente passa a ter uma divisão. Eu tenho o ius civilis, que é o direito aplicado aos patrícios, que são os descendentes dos romanos, e eu passo a ter o ius gentili. O que é ius gentili? Era o direito que era da classe dos estrangeiros. Então, esse direito da classe dos estrangeiros, eu tenho uma criação de uma tribuna, onde nessa tribuna eu vou ter um magistrado que vai auxiliar na tentativa de um acordo entre eles, e eu tenho a criação do plebiscito, que o plebiscito é uma assembleia realizada entre os estrangeiros para que fosse discutido quais eram os seus direitos. Então, a gente está nessa fase que aí é criada a figura do magistrado em Roma. E a figura do magistrado, ela se divide entre o magistrado censor, o questor,
o edil, o prestor e o cônsul. O magistrado censor, ele tinha a finalidade de fazer o levantamento, então, de quantos habitantes que existiam, quem eram os cidadãos que eram considerados romanos, quem eram os estrangeiros, quais eram as despesas, quais eram as profissões que eles tinham, o que eles realizavam, qual era a profissão. Esse censor, ele era escolhido a cada 5 anos. E ele era um cargo extraordinário. Então, não, ele sempre era escolhido em número de 2, e ele era responsável por fazer esse levantamento. Então, ele verificava quantos filhos tinha esse romano, quais eram as propriedades que eles tinham, qual era o seu estado civil. Meio semelhante ao que acontece com a gente todo ano no imposto de renda. Ainda, inclusive, o censor, a gente ouve falar dele até mesmo na Bíblia. Lembra quando a gente tem aquela passagem da Bíblia do nascimento de Jesus, que José e Maria vão embora para Belém, para sua cidade natal, justamente para fazer o registro do censo. Então, eles vão até, por causa que eles eram estrangeiros, lembra que eles são descendentes de hebreus, mas mesmo sendo os estrangeiros, eles moravam dentro do Império Romano, então eles tinham a obrigação de ir até a sua cidade natal para apresentar sua mulher, o filho dele que ia nascer e quais eram os bens que eles tinham. Então, era isso que fazia o censo. Então, daqui que a gente já tem a origem do imposto de renda que a gente tem hoje. Então, não é uma invenção nossa, é uma coisa que já vem desde o direito romano. O questor, por sua vez, ele era o responsável pelos impostos. Então, ele era o tesoureiro do governo. Então, ele que tinha que receber os impostos. Se os impostos não eram pagos, ele que realiza a cobrança dos impostos. Ele que fazia, então, se existia uma dívida, ele que deveria denunciar essa dívida à justiça, para que o imperador, para que a república recebesse o que era de direito. Nós temos também o pretor edil. O edil, ele já era responsável por todos os serviços públicos. Então, ele tinha que vigiar se ocorria aumento abusivo de preço, ele verificava a exatidão de pesos e medidas no mercado, ele verificava a conservação de prédios e edifícios e monumentos públicos, como que estava a pavimentação da cidade, porque aqui, lembra que na fase da República, eu começo a ter a construção de estradas. Nessa fase da República é a fase que Roma ela vai começar a invasão por estradas e também ela começa as invasões de terras pelo mar, por meio dos seus navios, que é no momento seguinte que eu tenho o Império Romano, que ele se torna o Grande Império Romano, justamente por causa dessas frentes. E eu tenho a figura do prestor. O prestor pretor. O pretor, ele se divide em 2 características. Eu tinha o pretor urbano, que era o responsável pela justiça dentro das cidades e províncias, e eu tenho o pretor peregrino. O pretor peregrino, ele que ia ser responsável por desavenças que existissem entre os patrícios e os estrangeiros e desavenças que ocorressem na área rural. Então, ele que cuidava disso. Só que nessa fase, o pretor, ele não realizava o julgamento. Por quê? Porque aqui a gente está dentro de uma fase da justiça privada. Então, quem realizava esse julgamento eram os... Quem realizava esses julgamentos, então, eram os juízes particulares, sendo o pretor... que eu fui autorizar a entrada, por isso. Sendo o pretor responsável pela a possibilidade... Então, voltando aqui para os pretores que a gente está.
Então, sendo o pretor ele responsável. Então tá aparecendo. Aí. Peraí, já vai aparecer já. Agora é para aparecer. Não, não apareceu. O que aconteceu com você, apresentação? Era. Eu posso dizer alguma coisa? Não pode. Não, apresentação. Que ele sumiu? Entendi. É porque eu parei a apresentação. Ele não me permite na apresentação que eu faça. Eu abro a apresentação e ele para de compartilhar daí. Agora apareceu? Apareceu. Tá então. pensando aqui. Pensando. Pare de pensar. Eduardo, microfone. Ai, perdão. Apareceu aí? Pra mim, não. Não. Pra mim tá aparecendo. Pra mim apareceu também. Estranho. Porque tá no compartilhar. Bom, vamos tocar. Conseguiram? Todo mundo tá vendo? Não. Aqui apareceu o problema ao exibir conteúdo. Não possível exibir pra mim apareceu também. Pra mim também. Deixa eu sair e entrar nela de. Foi ou não? Agora Pra foi? mim tá aparecendo desde o começo. Pra mim, não. Pra mim também não foi ainda. Deixa eu sair e entrar na apresentação de novo. Vamos ver se agora vai. Peraí. Estranho. E ela ficou bonitinha porque tem também. Eu preciso da apresentação hoje para vocês, tanto por causa das imagens que tem, quanto por causa que eu vou ter. Agora tá Oi? aparecendo. Tá aparecendo o PowerPoint. Não apareceu nada ainda, mas apareceu o PowerPoint. Vamos ver se ele está abrindo. E agora foi? Todo Pra mundo mim, tá. pra mim não aparece nada. Só tá aparecendo a tela do PowerPoint, mas em branco. Não está aparecendo os magistrados. Mesma coisa aqui. Que estranho. Tentar abrir no PowerPoint. E aí eu compartilho a tela lá, vamos ver. Negativo.
Agora ele fala que ele não pode exibir o conteúdo. Por que você não pode exibir o conteúdo? Vamos fazer o seguinte. Professora, faz assim, ó, desliga sua câmera um pouco e tenta exibir o conteúdo para ver se ele carrega. Vamos ver. Agora vocês estão vendo? Agora estamos. Quer dizer, eu estou, né? Agora sim. Sim, apareceu. Eu também. É que assim, eu tinha disponibilizado o material para vocês Agora? no Teams. Agora eu entrei no PowerPoint direto. Eu não estou disponibilizando o material que está no Teams. Eu estou disponibilizando o meu material do PowerPoint. Eu acho que agora dá certo. Bom, então vamos voltar. Eu estava falando agora do Edil, que ele era então o responsável pelos serviços públicos. Então, Não, estava o no Edil. prestor. Ah, do pretor já. Verdade, eu já estava nos prestores. Os prestores, então, eu tinha o que era responsável, o pretor urbano, que ele cuidava das questões envolvendo os romanos da cidade, e o peregrino, que cuidava das questões envolvendo os estrangeiros e envolvendo o campo. Então, o que cuidava dos estrangeiros, ele ia cuidar do ius gentilis. E o que cuidava da cidade, ele cuidava do ius civilis. E, por fim, a gente tinha o cônsul. Os cônsules, eles eram responsáveis por comandar os exércitos, eles presidiam o Senado e também eles presidiam os comícios curiactos. O que eram os comícios curiactos? Os comícios eram assembleias que eram realizadas e participavam dela os romanos, e eles queriam escolher quem que seria o novo imperador. E também era responsável por representar a cidade em todas as cerimônias religiosas. E sempre os cônsules, eles eram escolhidos sempre em número de 2. Então, esses eram os magistrados que a gente tinha na época. Então, assim que se formava e que se constituía a magistratura nessa época em Roma. Aí nós vamos ter como que se dividiu o direito romano, as fases que nós temos do direito romano. Aí, então, eu tenho a primeira fase, lembra que é aquela, então eu tenho, aqui eu trato da fase do direito romano, nessa parte de baixo. Nessa parte de cima, em roxo, eu estou tratando das fases da história de Roma. Então, que a gente tem lá a época da realeza, que foi a época da fundação, que vai até o início da fundação da República, que a fundação da República foi aquela que ocorreu por causa que teve o rei, ele foi expulso de Roma, então o cargo ficou vagante, e os senadores assumiram e instituíram a fundação da República. Então, a República ela vai perdurar até 31 a.C., quando eu tenho a consolidação de Augustus no poder e inicia-se o Principado. Até 284, que aí eu vou ter o início do Império. Em 284, com Diocleciano, eu tenho o ápice do Império Romano. É aquela fase que o Império Romano, que eu até disponibilizei para vocês. E agora? Espera um pouquinho só. Aqui. Entrou. Que eu até disponibilizei para vocês na nossa aula, acho que foi na primeira aula que a gente falou sobre Roma, aquele mapa onde eu mostro todo o tamanho do Império Romano. Naquela mapa que eu mostro o tamanho do Império Romano, então vocês veem que ele ocupa todo o Ocidente e o Oriente. Então, ele ocupa a Europa inteira, ele ocupa o Egito, ele ocupa a Ásia e a Oceania. Então, tudo que a gente entende hoje como Oceania, Egito e Europa pertencia a Roma. Isso no auge do Império Romano. Não tem nenhum PowerPoint a professora mostrando não, né?
O PowerPoint que tem o mapa disso, ele está na primeira aula que eu tratei para vocês sobre o direito romano. Não, aqui agora não tá aparecendo nada de PowerPoint. Não está aparecendo o PowerPoint? Para mim, Peraí. não. Pra mim Peraí, também não. Deixa eu ver. Que ele parou de compartilhar. Aqui. Peraí, que ele vai querer. Ele está carregando o encontro de novo. Vocês estão vendo agora? Sim. Sim. Então, beleza. Então, aqui a gente vai ter. Então, isso que eu falei. Oi? Não apareceu. Apareceu ou não? Não. Tenta apertar o F5 para atualizar. Bom, Deu? Então, aqui nessa faixa roxa, tá todas. agora apareceu que não é possível exibir o conteúdo. Deixa eu tentar entrar de novo, peraí. Vamos ver se ele vai agora. Professora, Aí. uma opinião, né, que posso... Deve. Que nem na segunda-feira, quando vai ter a próxima aula com a professora, se ela pudesse mandar para a gente a apresentação que vai ter pelo PowerPoint no grupo, a gente salva aqui, depois a senhora vai lendo, a gente vai acompanhando. Aí não corre esse risco de ficar legal. caindo toda hora. Também, porque assim, cada vez que eu saio para dar autorização para vocês, ele cai e depois ele não entra direito. Então, aí acaba acontecendo isso, né? Acaba atrapalhando a aula, né? Então, se a Sim, senhora com mandar certeza. o PowerPoint para nós, no grupo, a gente salva, quando começar as aulas, a gente primeiro slide, e a gente vai acompanhando. Não, beleza, obrigado. Pode deixar que eu vou fazer isso sim na segunda-feira daí. Vamos ver se agora ele foi. Vocês estão vendo agora? Eu estou. Eu estou. Então beleza. Então vamos lá. Aí a gente vai ter a periodização. Então aqui o que eu expliquei foi a fase da história que a gente teve em Roma, que eu fiz meio que um retrospecto do que a gente já viu nas outras aulas também. Agora a gente vai começar a falar sobre as fases do direito romano em si. Então as fases do direito romano, ela se divide em 3. Então eu tenho a fase pré-clássica, que ela vai da realeza, ela se vê que ela engloba a parte da realeza e parte da república também. Depois eu tenho o período clássico e o período que é chamado pós-clássico ou romano-helênico. Nesse período pré-clássico, eu identifico, era o início da fundação de Roma, então ele vai até o século II a.C. Então aqui eu entro naquela fase de discussão que existia entre os patrícios e os estrangeiros. Então, lembra que os patrícios e os estrangeiros estavam discutindo referente à igualdade de direitos que eles teriam ou não. Então, para se pacificar isso e se conceder um pouco de direito aos estrangeiros, é feito a Lei das 12 Tábuas. Então, a Lei das 12 Tábuas, ela também foi conhecida, é uma lei muito rígida, é aquela lei olho por olho, dente por dente. Então, é um marco de rigidez, é um marco de formalismo e é um marco de ritualidade dentro do direito romano. Quando eu falo de formalismo, eu não estou falando da forma processual que a gente tem hoje, como, eu tenho que ter inicial, tenho que ter citação, tenho que ter contestação. Não. O que eu estou falando do rigor de formalismo que ele tinha é que eu tinha frases pré-determinadas que elas tinham que ser ditas durante o julgamento. Se essas frases não fossem ditas naqueles exatos termos, eu poderia ter o cancelamento do processo, eu podia até perder o processo por conta disso. Então, essa que é a rigidez de formalismo que existia nessa época.
Então, esse período, ele eu pego a fase dos reis ainda, eu passo a ter o reconhecimento e a validade do casamento misto. Quem está com o microfone ligado? Então, eu passo a ter, existia essa rigidez, então, a partir desse período, eu passo a ter o direito dos indivíduos, é considerado como se fosse uma concessão do Estado, e eu começo a ter uma igualdade civil entre os patrícios e os plebeus. É um momento em que eu começo a iniciar o direito costumeiro entre eles. Então, ao invés, a única lei escrita que eu tinha era somente a lei das 12 tábuas. Então, além das 12 tábuas, eu tinha os costumes. Então, era isso que ia validar o que era o correto, o que era o parâmetro para que fosse o pretor analisasse e determinasse quem que teria direito. Então, o que marcou o período pré-clássico são a lei das 12 tábuas e são os costumes e o rigor que existia no formalismo. Aí a gente vai para o período clássico, que é o segundo período. O segundo período ele se inicia no século II a.C. e vai até o século III depois de Cristo. Esse é considerado, aqui a gente está na fase do auge do Império Romano, quando ele conquista, tem as maiores conquistas diárias, a maior conquista de poder que ele é existente. Então, eu começo a ter um sistema mais social e pré-moderno. Nesse sistema, eu começo a ter a possibilidade, um desenho bem singelo ainda, do que vai ser o nosso processo civil. Aqui eu começo a ter um rigor mais delimitado, em termos, eu começo a ter ius civilis, eu começo a ter ius gentilis, então eu começo a já ter um pouco mais de leis escritas, que vão servir de parâmetro para os julgamentos, e eu começo também a existir e desenhar a figura do que hoje a gente tem do advogado, porque eu passo a ter o direito de ter uma representação, de ter um procurador. Nessa segunda fase do período clássico, eu começo a ter um desenho de início de prova, porque até o período pré-clássico, únicas provas que me eram permitidas era o interrogatório e a confissão. Já no período clássico, além do interrogatório, eu tenho o direito de apresentação de prova testemunhal. Então, eu começo a ter esses primeiros desenhos. No terceiro período, que é o período que a gente chama de pós-clássico, ele tem já uma fixação maior das regras por meio de codificação. Aqui a gente vai começar a ter codificação justiniana, que foi o Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis, ele foi o primeiro código que a gente teve, que serviu de parâmetro depois, posteriormente, para o Código Civil, para o Código Penal da maioria dos países ocidentais, inclusive para nós. O que era esse Iuris Civilis, esse Corpus Iuris Civilis? Esse Corpus Iuris Civilis, ele era composto por 4 obras. Então, dentro dele, eu tinha o Codex, que era uma coleção completa das constituições imperiais de Justiniano. O que tinha essas codificações de Justiniano, esse codex? Lá eu tinha o que o Justiniano determinava para os seus súditos, além disso, o que ele determinava, como ele administrava aos serviços públicos. Eu tinha também como que ele funcionava e como que ele trabalhava em relação aos seus súditos e em relação aos seus governadores. Eu tenho também o digesto, que é a seleção das obras dos jurisconsultos. Então, quem que era? Começa a surgir a figura dos jurisconsultos. Os jurisconsultos, eles eram estudiosos do direito e eles tinham a função
de indicar para os magistrados a forma dos atos processuais. Quais eram as formas que esses atos deveriam seguir? Professora. Sim. Isso aí que a senhora está falando agora é de algum slide, porque está aparecendo periodização do direito romano. Ainda continua nele. Eu tô falando aqui do pós-clássico. Ah, tá bom então. Eu estou dentro desse período pós-clássico. Que tinha travado o PowerPoint. Não, que nesse período pós-clássico que eu vou ter o corpus iuris civilis aqui. Aí dentro dele, então, por último, eu tenho as institutas, que as institutas, elas são os manuais do direito, que eram justamente os estudos semelhante à base que a gente tem da doutrina hoje. E, por fim, fazia parte desse instituto as novelas, que as novelas eram as publicações das leis do próprio Justiniano. Então, era nesses 3 períodos que se dividiam o direito romano. Essas foram as 3 fases que nós tivemos do direito romano. Inicialmente, como que se dividia a justiça? A justiça ela se dividiu em 3 fases. Eu tenho o processo das ações das leis, que era a leges actionis, o processo formulário, que era o chamado per formulas, e o processo extraordinário, que era o processo cognitivo extraordinário. Essa delimitação, ela é simplesmente uma forma convencional para a gente distinguir essas 3 fases específicas, só que assim, não era que iniciou a fase do processo das ações de lei, ela acaba, já começa a vigorar o processo formulário. Foi assim que funcionou. Quando o processo das ações de lei, ela perdurou por cerca de 3 séculos, comitantemente com o processo formulário. Então, o processo formulário ele estava acontecendo no centro do Império, porém, nas províncias que ficavam ao redor do Império, eu ainda tinha o processo das ações, as leis, as leges actionis funcionando. Então, a primeira fase que a gente tem, que vai ser a fase das ações da lei, a leges actionis, ela se iniciou na fase da realeza. Então, lá eu tinha, na fase da realeza, a nossa lei de parâmetro é a lei das 12 tábuas. Essa foi a primeira lei e é o marco que a gente tem nesse período da realeza. Mas, além disso, eu tinha 5 ações que eram possíveis serem realizadas em busca dos seus direitos. A primeira ação que a gente tem é a do sacramento. A lei do sacramento, o que ela visava? Ela é a forma mais antiga, primeira, pioneira que a gente tem de institucionalização do processo. Nessa primeira fase, então, era o momento que eu tinha os patrícios e eu tinha os plebeus. Dentro dos plebeus e escravos. Quem eram os escravos nesse período? Ou eles podiam ser escravos por causa de uma guerra que teve, e eles se tornaram escravos por conta da guerra, ou por conta de que existiu uma dívida, a família não conseguiu pagar aquela dívida, como pagamento eu podia tornar a família toda escrava para pagamento daquela dívida. Só que o que acontece? Eu tinha, na lei das 12 tábuas, ela me garantia que a regra era, todo filho de escrava, escravo é. Só que eu tinha uma exceção na lei de 12 tábuas. Se essa escrava um dia foi liberta, o seu filho tem direito à liberdade também, ele tem direito ao status libertate. Como que ele ia conseguir isso? Ele devia se utilizar da ação de sacramento. Então, a ação de sacramento, ela era utilizada para o exercício de direito de natureza pessoal. Então, eu ia em busca do reconhecimento do meu direito pessoal. Então, aí eu me utilizava da ação de sacramento. A segunda ação utilizada, ela veio após a lei das 12 tábuas, ela foi criada pela lei da licinia. Essa lei, ela veio trazer parâmetro no caso de partilha de herança.
Então, quando eu tinha uma discussão referente à partilha de herança ou à divisão de uma coisa em comum, eu me utilizava da lei liciana e eu invocava o iudicius postulatio, para eu conseguir resolver essa discussão. A terceira ação que eu tenho é a coditício. O que ela faz? Ela vem tratar, ela veio pela lei da Cilícia e Capurdúnia, e ela veio substituir a lei a ação do sacramento. Ela era menos formal e ela era mais evoluída. Então, quando eu tenho a codicício, ela vem e substitui a sacramento, que ela envolvia, então, os direitos envolvendo o status de pessoa. A quarta ação que nós temos é a manus inieptico. Ela foi uma típica ação de execução, então ela via resolver no caso de inadimplemento de uma obrigação, sendo essa obrigação originada ou por uma sentença ou por uma confissão de dívida. Então, quando eu tinha essa situação, eu levava até o pretor e o pretor me garantia duas situações: ou eu tinha que ter o pagamento dessa dívida, ou então o devedor ele perdia sua liberdade para pagamento desta dívida. E a quinta ação que nós temos é a pignorius capio. Ela consistia, então, na concretização do penhor. Então, eu tinha a possibilidade de, existindo uma dívida, eu poderia levar para o penhor, para o leilão, bens daquele devedor. Então, se eu não tivesse o pagamento de aluguel de um animal de carga, se eu podia levar esse animal para penhor, se eu não tivesse o pagamento dos impostos ao fisco, eu podia levar os bens ou levar o próprio devedor a penhor. Então, essas eram as ações que constituíram a fase das ações de lei. Então, nessa fase, quem exercia o papel de árbitro era o rei. Eu não tenho ainda a figura do magistrado aqui. Então, os julgamentos aconteciam em uma única instância e eram julgados pelo próprio rei. O rei julgava e o rei executava a lei. Quando eu tenho a queda do rei, a queda da realeza e o iniciamento da república, eu inicio a segunda fase, que é a fase denominada do arbitramento facultativo. E também é a fase que eu vou ter a criação do pretor, do magistrado pretor. Nessa fase, o processo ele se divide em duas subfases. Eu tenho a fase in iure e a fase aptio iudicem. Na fase in iure, ela era realizada somente pelo pretor. Aqui, a justiça ela era totalmente particular. Então, o pretor, o que ele fazia? Ele exercia a pretensão, ele ouvia a pretensão do autor. Quem tinha que trazer o réu até o fórum era o próprio autor. Eu não tenho uma participação do Estado nisso. Então, nessa primeira fase, o pretor, ele vai ouvir a pretensão do autor, vai ouvir a defesa do réu, e ele poderia, durante a audiência, ele determinava quais eram, aqui eu tinha que ter o emprego de fórmulas verbais e solenes. Se o réu não resistisse à pretensão, ou então ele reconhecesse a veracidade, confessasse as alegações, o litígio era resolvido aí, já acabava nessa fase. Agora, se o réu não reconhecesse ou o réu não comparecesse na audiência, era marcada um novo colóquio, que seria uma nova audiência, para depois de 30 dias. Nesse novo colóquio, se uma das partes não viesse, o pretor julgava a causa favorecendo aquela que se apresentou. Então, não me interessa quem que veio. Então, ele marcou o colóquio depois de 30 dias. O réu que compareceu, ele reconhecia que o réu que ganhou. Então, ele nem analisava mais nada. Então, aqui é o início que a gente tem meio que um desenho
Não é bem exato de uma revelia, porque a gente vai ter um desenho mais exato, mais aplicado da revelia na terceira fase do processo. Aqui nessa segunda fase, então, eu tenho a fixação. Compareceu na audiência depois de 30 dias, eu vou ter a fixação dos termos da controvérsia e, determinado esses termos, eu encerro a primeira fase. Então, o pretor, ele somente decidia se eu tivesse o reconhecimento pelo réu da confissão ou eu tivesse a realização de um acordo. Caso contrário, a única coisa que ele ia fazer era fixar quais eram os termos de controvérsia. Aí ele passava essa fase para um árbitro particular. A fase do aptitude, ela era realizada totalmente por um árbitro particular. Ela se iniciava 3 dias após a fase anterior ter terminado. As partes, então, tinham que comparecer perante o árbitro e tinham que sustentar oralmente as suas razões. Concluído o discurso, o único meio de prova permitido era o julgamento, a confissão e o testemunho. Então, iniciou a fase de prova, realizava da instrução, o árbitro ele podia tomar 3 decisões. Ou ele podia declarar justo, injusto, ou que não se parecia claro aquela decisão. Se ele declarasse que não era claro, voltava para o pretor para que ele nomeasse um novo árbitro, para que esse novo árbitro realizasse o julgamento. Então, essa que era a fase do arbitramento facultativo. Então, eu tenho a fase em iure, apresentava a pretensão do autor, o réu ele era convocado pelo próprio autor, ele confessou, a lide era resolvida, depois de 30 dias eu tinha um novo colóquio, onde ocorria-se a fixação dos termos, e aí eu tinha a litis contestatio, que era justamente o momento que eu ia encerrar a fase em iure e encaminhar para o árbitro particular. Nessa fase do árbitro particular, eu tinha um discurso feito por autor e réu, a realização de provas por meio de sustentação oral, onde as únicas provas admitidas eram o juramento, a confissão e o testemunho. Feito o julgamento, eu tinha o proferimento de uma sentença que também era oral. Ocorreu a inadimplência. Seja por causa que o devedor, ele confessou, ele fez acordo e não cumpriu o acordo que foi feito, ou seja porque ele foi condenado e mesmo após a sentença condenatória, ele não cumpriu o que era obrigado, ele tinha 2 situações. Ele podia apresentar o seu vindex. Quem que era o vindex? Era um parente ou um amigo do devedor que intervinha em seu favor, garantindo o pagamento da obrigação. E quitava-se a dívida e morria o processo. Ou ele próprio admitia, autorizando o devedor, a que ele fosse declarado insolvente. Ele sendo declarado insolvente, todos os seus bens iam ser levados para a Astra, para que fossem quitados todas as suas dívidas. E caso todos os bens não fossem possível, o devedor podia invocar a manus iniectionem, que resultava no devedor ser colocado à venda ou se transformar como escravo do credor, ou até mesmo ele poderia ser morto por esta dívida. Então, aqui eram as fases que eu tinha para obter a quitação por conta da inadimplência decorrente do não cumprimento do acordo ou do não cumprimento da sentença proferida pelo árbitro particular. E como que surgiu esse processo formular? Então, lembra que esse processo formular, primeiro, ele teve por base o ius civili, que era o direito dos patrícios, o ius gentilium,
que era o direito dos estrangeiros, dos plebeus. Os pretores, então, eles começaram nessa fase a admitir ações em hipóteses que não estavam previstas na lei das ações anteriormente. Então, nessa situação, os próprios cidadãos é que podiam demandar e determinar quais eram os seus direitos. Eu não tenho ainda aqui a figura do procurador. Então, nesta flexibilidade, eu diminuo o formalismo do procedimento nessa fase, então eu não tenho mais aquela obrigação de que as partes, elas afirmassem as frases exatas para que seu direito fosse reconhecido, para que não tivesse a extinção do processo. Então, esse formalismo, ele passa a cair e passa a dar espaço a que eu tenha uma formulação escrita pelas leis. Então, nesse processo formulário, ele passa a ter mais partes escritas. Aí eu tenho uma fase do imperador Otaviano Augusto, que ele vai abolir totalmente a lei das ações e vai determinar que o processo formulário é o rito ordinário que deve se valer em todas as pretensões. Então, esse processo ele veio como uma alternativa mais moderna, com menos formalismo e para que ele fosse mais ágil e funcional. Então, sempre toda evolução que a gente tem dentro do processo, ela acaba sempre atendendo um clamor da própria sociedade. Isso acontecia no Império Romano e acontece nos dias de hoje também. A reforma que a gente teve do Código de Processo Civil de 2015, ele veio como uma forma de atender o clamor de um processo mais célere, com menos recurso, e que atendesse mais agilmente a população. E como que era feita essa fórmula? Essa fórmula, ela era escrita e ela era elaborada para cada processo. Então, ela era elaborada pelo pretor e pelas partes, onde no início o pretor chamava as partes, já determinava qual que era o objeto da demanda, e ela compunha por 4 partes. A intentio, que era o momento em que o autor expunha qual era a sua intenção. A demonstratio, em que ele trazia os elementos para determinar o quanto do caso da sua intenção era correta, era certa e determinada, não se cabia discussão referente àquele direito. A adjudicatio, que era que permitia que o juiz apontasse quais eram os bens passíveis de adjudicação do réu. E a condenatio, em que o árbitro tinha o poder ou para absolver ou para condenar o réu. Então, assim que se dava o processo formular. E esse processo formular, a principal característica que eu tenho dele é o fato dele ser escrito. Eu não me afasto totalmente ainda da oralidade nessa primeira parte. Lembra que quando eu estou falando da primeira fase processual que eu tenho, ela era totalmente oral. A fase das ações de lei, leges, actiones, foi uma fase totalmente oral. A fase da perfórmula, eu começo a iniciar uma fase escrita. Então, ela se encerra essa fase da performance, que até aqui eu tenho uma justiça privada, onde a necessidade de trazer o réu no processo é uma obrigação do autor. O juiz que vai analisar e decidir pela axio é um juiz particular. O pretor somente tem o dever e o poder de delimitar o que vai ser julgado por ele. Aqui eu começo, nessa fase perfórmula, eu começo a desenhar o princípio do contraditório, porque eu tenho a obrigação
de que o réu seja trazido à frente do pretor. Ele tem que comparecer perante o fórum. Eu tenho a necessidade de escutar a versão do réu, para depois, após escutar a versão do réu, aí sim eu poder me manifestar e dar uma decisão. Então, aqui, nesse princípio, na fase performance, eu começo a desenhar o princípio do contraditório. O princípio do contraditório é de extrema importância até os dias de hoje, no nosso processo judicial. Dentro do nosso processo judicial, além de eu ter a citação, de eu ter a necessidade da citação ser válida, para que eu possa cumprir o formalismo, daí sim de eu ter o trido formado, a figura do processo formada e restabelecida, para eu poder iniciar o julgamento. Então, o contraditório, ele se instala com a citação, da mesma forma que ocorria aqui no processo per fórmula. O terceiro processo que eu vou ter é o processo da justiça pública. Aqui eu vou começar a publicização do processo. Como que ele se inicia? O processo é denominado extraordinário, ele inicia-se com a Constituição Imperial do imperador Diocleciano. Ele acaba com a dupla face que eu tinha aquela fase do pretor e a fase do árbitro. Então, deixa de existir, a fase iure e a fase apud iudicem. Elas deixam de existir. Eu passo a ter um único magistrado. Esse magistrado passa a exercer função jurisdicional do Estado e passa a ser um funcionário do Estado. O judiciário começa a ter funcionários públicos administrados pelo magistrado para exercer o poder da jurisdição. A figura da citação, ela deixa de ser uma obrigação do autor e passa a ser uma obrigação do Estado, sendo realizada por um funcionário público, a citação do réu da existência do processo. Só que essa citação, ela é realizada de maneira oral. O procedimento, ele assume a forma escrita. Todas as formas principais, os processos principais que eu tenho, as peças principais do processo, elas devem ser escritas, que é a inicial, o pedido do autor, a defesa do réu, a instrução, a sentença e a execução, elas devem ser escritas. E também eu passo a admitir uma fase de recurso. Então, quando eu entro na fase da justiça pública, eu passo a ter a figura da apelação. Que a apelação é justamente o recurso existente para que eu leve o processo para o grau superior de jurisdição. Então, eu passo aqui, nessa fase, a criar a figura da jurisdição e a criar o primeiro e o segundo grau. Então, aqui eu começo a ter um desenho mais próximo do nosso sistema processual. Então, o procedimento, o magistrado, ele é que vai exercer o poder de decisão, ele não deixa de ser uma pessoa privada, ele se torna um funcionário público. No procedimento ordinário, então, ele não ocorre mais entre as partes perante o pretor, ele vai ocorrer totalmente perante o magistrado. O acordo entre as partes deixa de ser obrigatório e eu começo a ter a figura agora da revelia. Só que aqui eu posso ter a figura da revelia tanto para o autor quanto para o réu. Então, o autor apresentou sua pretensão. Ele não compareceu na audiência,
vai ser reconhecido os fatos alegados pelo réu como verdadeiro. O réu foi citado, ele é citado por um oficial, ele era citado de maneira oral, ele não compareceu na audiência, os fatos alegados pelo autor passam a ser considerados verdadeiros. Então, a oralidade, ela deixa de ser uma regra, ela se torna uma exceção dentro do processo, ela ocorre principalmente no momento de debate entre as partes. Então, quando eu tenho na fase do debate, ela é oral. Nesse ponto, eu tenho um menor rigor e menor formalismo, por causa que, em que passa naquela primeira fase que a gente tem da lei das ações, em que era totalmente oral, mas eu tinha fórmulas das frases a serem ditas. Aqui eu não tenho fórmula de frases a serem ditas, mas o debate ele é oral, a sentença deve ser proferida na própria audiência, deve ser escrita e deve ser lida pelo magistrado. O processo, então, ele passa a ser inteiramente estatal, desenvolvendo toda a sua totalidade na frente do magistrado. A citação passa a ser realizada pela autoridade pública. E passa a ter um controle menor do imperador. Então, eu começo a ter uma pequena repartição de poderes, porque até então, lembra que até a fase anterior, quem controlava todo o processo, tanto as leis, a execução, quanto o processo, era o imperador. Então, como que funcionava qual era o procedimento? Então, era realizada a citação, as partes elas eram convocadas para comparecer perante o magistrado, o demandante ele tinha que apresentar a sua pretensão por escrito, o demandado, o réu, ele também tinha que apresentar a sua petição por escrito. Aqui eu começo a existir também a figura do litisconsórcio. Até então eu somente podia ter a figura de um único acusado. Nessa fase eu já posso ter a figura de mais de um acusado, porque eu começo a ter desenho e ter a existência dos contratos. Com a existência dos contratos... Peraí. Entrou. Com a existência dos contratos, eu passo... Professora, não está aparecendo não. Peraí, deixa eu voltar para lá. Voltou? Para mim, não. Não, peraí. Aqui também não. Pra mim também não, viu? E agora? Voltou. Voltou? Então tá bom. Agora sim. Voltou, está no procedimento. Então tá. Tô no procedimento que eu estava explicando para vocês. Okay. Então eu tenho a inicial, ela deve ser feita escrita. A contestação tem que ser feita escrita. A citação, o que é a citação que eu estou explicando? Quem já trabalha, já tem conhecimento, fica mais fácil, mas quem nunca viu, a citação, até para nós, ela é solene. Então, é o momento em que o réu vai ser comunicado que existe, que alguém está movendo um processo contra ele. Então, o que eu vou ter nessa citação? Eu vou informar quem que está movendo o processo contra ele, qual é o objeto dessa ação, qual é o direito que esse autor está pleiteando. E eu vou informar para o réu que ele tem que comparecer no fórum, dependendo do rito do processo. Ele tem que comparecer no fórum para tentar um acordo, ele tem que comparecer para apresentar sua defesa, ele tem que comparecer para já levar a defesa escrita. Então, depende de qual que é o rito trabalhado e depende de qual que é o objeto da discussão. De acordo com o objeto da discussão, eu vou ter um rito a ser trabalhado. Mesma coisa naquela época. Então, a citação, ela tinha como finalidade comunicar
pública, ela é uma comunicação, ela é o aviso que o réu tem de que alguém está processando ele, de que alguém está reclamando algum direito contra ele. Então, feita essa citação, o réu apresentava a sua defesa, a sua contestação, que ela deveria ser escrita. Essa contestação escrita, ele vai narrar. Na inicial, eu já tenho a obrigação, lembra a petição que vocês fizeram lá, o modelinho, então eu tenho que narrar os fatos e trazer os meus direitos também que eu estou pleiteando. Mesma coisa tinha que acontecer aqui. Eu tinha que narrar os fatos e assumir os meus direitos. Por conta disso, que já nessa fase, eu tenho a necessidade da presença e autorização da presença de um procurador. Então, eu começo a ter o desenho do que no futuro nós vamos ter o cargo do advogado. Então, nessa fase, eu vou ter o início também da fase probatória. Eu começo a iniciar o princípio que a gente vai chamar de ampla defesa. Qual a finalidade da ampla defesa e qual que é a finalidade do contraditório? Quando a gente fala em princípio da ampla defesa, é que o réu ele tem direito de se utilizar de todos os meios legítimos e legais para que ele possa fazer prova e para que ele possa convencer o juiz de que ele que tem a razão. Então, qual que é o objetivo das provas a serem reproduzidas? Tanto nessa fase, quanto até mesmo nos dias de hoje. O objetivo da produção de provas é o convencimento do juiz. Então, eu narro os fatos na minha petição. Não basta só narrar os fatos, eu tenho que apresentar provas que venham corroborar os fatos alegados. Então, todos os fatos precisam estar acompanhados de provas. Lembra que na primeira fase que a gente tem, as únicas provas que eram admitidas era a confissão e o interrogatório. Na segunda fase, eu tenho a confissão, o interrogatório e a oitiva de testemunha. Nessa fase, eu tenho a confissão, o interrogatório, oitiva de testemunha. Eu começo a ter a criação dos cartórios, ele vem dessa época do Império Romano também. Eu tenho a criação dos contratos. Então, por conta disso, eu tenho documentos públicos e eu tenho documentos privados. Então, também eu posso me utilizar como forma de prova para serem apresentadas os documentos públicos e os documentos particulares. Então, seja um contrato feito em particular, ou um registro feito no cartório, eu posso apresentar ele como um documento público. E se eu tenho a criação de documentos, eu tenho como primeira forma de perícia a ser realizada a perícia grafonotécnica, que é justamente o quê? A perícia que eu vou realizar de comparação de letras. Então, eu estou contestando a existência daquela letra, a existência daquela escrita que eu que fiz assinei aquele contrato. Então, eu estou contestando esse contrato, a existência desse contrato. Como que eu vou realizar uma perícia para provar que não fui eu que assinei, que não fui eu que participei da elaboração desse contrato? Então, era possível a realização dessa prova. Além dessa prova pericial, também eu tinha outra prova típica, que era realizada pelas peritas denominadas como comadres. Essas peritas, elas eram responsáveis por atestar a gravidez das mulheres. Então, a mulher alegava que ela estava grávida, quem ia lá averiguar se ela realmente estava grávida e ia testar isso, eram as comadres. Eu começo a ter a figura da inspeção judicial. Então, lembra, as provas são feitas para o convencimento do juiz. O juiz não está convencido, necessita de mais provas, ele podia exigir a inspeção judicial e até mesmo a inquirição das testemunhas. Então, essas eram as principais provas que eram permitidas em juízo. Então, aqui eu instauro
o princípio da ampla defesa. Então, eu tenho dois princípios essenciais que são criados no direito romano. O primeiro princípio, o princípio do contraditório, ele já é criado lá no processo performance. Já o princípio da ampla defesa, ele vem ser criado aqui no processo extraordinário, porque ele permite que o réu se utilize de todas as formas para que pudesse apresentar e comprovar a sua defesa. O ônus de prova permanecia com o autor e o réu era incumbido para ele a demonstração da veracidade dos atos que ele alegava. Somente se o autor provasse que ele estava, que era condizente, então as provas eram condizentes com os fatos de ele alegado, aquela prova era considerada verdadeira. A testemunha. Até então, eu não tinha necessidade dela prestar juramento. A partir dessa fase, as testemunhas passam a prestar juramento e elas não podem ter interesse no feito. A prova testemunhal, se for invalidada, ela invalidava também o documento que ela estava tentando corroborar. Passa a ser, nessa fase também, eu passo a proibir testemunho de parente consanguíneo, que também poderiam invalidar um processo. Então, eu começo a analisar quais as testemunhas que elas podem até servir em juízo, como ocorre nos dias de hoje, como uma inquirição. Então, ela vinha ser chamada pelo juízo, mas eu não posso rolá-las como testemunhas, por causa que elas não vão ter um valor testemunhal, justamente porque hoje a gente tem a figura, além dos parentes próximos, né? Eu não posso arrolar a mulher para testemunhar contra o marido e vice-versa, eu não posso arrolar o filho, eu não posso arrolar a mãe, arrolar pai para testemunhar. Por quê? Porque eles são considerados pessoas suspeitas para servirem como testemunha. Mas, entretanto, o juízo pode chamá-lo como testemunha. Tranquilo, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Sim, Tranquilo. Ficou todo mundo quietinho, eu falei, tá tranquilo, caiu. A aula tá meio pesada. Daqui a pouco a gente já vai para o intervalo, prometo. Deixa só eu terminar essa partinha aqui do meio de prova, a gente já vai para o intervalo, tá? Não, faz intervalo não. Vai direto. Não, eu preciso ir no banheiro também. Então, aqui, gente, o meio de prova, ele começa a desenhar o que a gente chama de princípio da ampla defesa. Então, a sentença, ela passa a ter a necessidade dela ser fundamentada. Até então, eu podia ter decisões, as sentenças em que pese anteriormente elas serem proferidas na própria audiência, eu não precisava ter uma fundamentação. Agora, eu passo a ter uma fundamentação e eu passo a caber um recurso de apelação. Então, eu passo a ter um tribunal superior que vai analisar e que pode reformar essa decisão. Aí a gente vai falar dos interditos. Tiago. Os interditos, eles eram a ordem que o magistrado dava ao um indivíduo para solicitação dele fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, no primeiro caso, ele tinha uma ordem vindo do próprio juiz que ele podia ou deixar de fazer algo, que era o que se chamava de interdicta proibitória. Ele tinha que devolver, restituir alguma coisa, era a interdita restitutória. Foi? Ou então, se ele tinha que exibir alguma coisa, que era o que a gente chamava de interdita exibitória. A interdita proibitória, ela ocorria
quando era proibido dele fazer alguma atividade. Então, ele tinha que deixar de fazer, ele era proibido. Agora, se eu tenho uma atividade restitutória, eles eram determinado que ele tinha que restituir algo, que ele tinha que devolver algo. Ele então deveria restituir no estado anterior que se encontrava o bem. E se era uma a interdita exibitória, ele tinha que exibir sempre um documento. Então, o interdito, ele era uma decisão simples, onde não era analisado o mérito do processo. Por isso que a gente diz como se ele fosse a origem do processo cautelar. Porque no processo cautelar, então, o que eu tinha que analisar lá dos primórdios? Aqui eu analisava o fumus boni iuris, então eu tinha que ter um resquício, um desenho daquele direito que o autor estava pleiteando e estava reclamando. Esse direito, ele não poderia caber prova posterior a ele, porque não é uma actio, é um interdito. Então, não cabia, eu não podia ouvir testemunha, eu não podia pedir a realização de perícia, eu deveria simplesmente já entrar com as provas que fossem suficientes para demonstrar a fumaça do meu direito. E eu tenho a necessidade do periculo in mora. Porque se demorasse muito para eu ter uma decisão, para eu ter uma posição, a decisão que eu tivesse, ela podia ser já desnecessária e não iria atingir o mérito, não iria atingir a finalidade que eu queria. Então, o interdito, ele era uma preparação para uma action. O interdictum, então ele vinha a ser, tinha que estar presente esses requisitos, ele era como se fosse para cautelar, para proteger os meus futuros ou o meu futuro direito. Então eu tinha meu direito protegido e depois eu ia entrar para a actio. Então eles não se confundem. O interdito não se confunde com a actio. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Então, a esse respeito, eu tenho as opiniões, as doutrinas das ações, então, eu tenho 3 fases que elas ocorreram na fase processual. Então, esse era o processo civil que eu tinha em Roma. Então, eu começo a ter uma certa semelhança ao processo civil que nós temos até os dias de hoje, por causa que ele serviu de influência para todo o Ocidente, não só para nós, ele acaba servindo de influência para a maioria dos países, para a criação do Código de Processo Civil da maioria dos países existentes. Gente, vamos para o intervalinho que eu preciso ir ao banheiro, depois eu volto com a gente falando daí do processo penal, beleza? Quanto tempo? 10 minutinhos. Beleza. Beleza, até. O macaco, depois sobe até lá na frente, em Simão, e lá ele voa. Uma ave.
Alô, gente, vocês estão aí? Podemos retornar? Aqui. Então, todo mundo aí. Oiê, podemos voltar? Oba, vamos lá. Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Todo mundo vendo? Então, agora a gente vai falar de processo penal. Então, a gente terminou a parte de processo civil. Agora, como que se dava o processo penal em Roma? Então, primeiro eu tenho uma distinção entre os delitos, tá? Eu tenho o delicta, que eram os crimes considerados de direito penal mais primitivo, então, que eram considerados envolvendo mais os bens, delitos privados, envolvendo mais apropriação de bens. Então, nesse caso, esses direitos, eles eram, a conduta, ela era permitida que o próprio particular, nesse primeiro período, cuidasse desse direito e administrasse. E eu tinha os crimina, que eram correspondentes a crimes considerados públicos. Essa divisão, ela fundamenta-se principalmente num critério processual. O critério processual, ele é dividido em 3 períodos. Eu tenho o primeiro período, que é chamado período comicial, que ele é fundado num período de inquisição. Nesse período, ele era caracterizado pela necessidade da absoluta ausência de formalidade legal. Então, nessa primeira fase, eu não tenho leis escritas, e a dificuldade também da prática da defesa ser realizada por um procurador. O que era possível nesse primeiro período promicial era uma autodefesa do acusado, só que isso não era um direito do acusado, eu dependia do inquisitor permitir isso ou não. Então, a matéria penal, nessa época, se resumia num mero conjunto de atos repressivos e uma manifestação de um poder de coação que emanava do próprio magistrado. O próprio magistrado, ele é quem analisava o processo e também era quem executava. Então, a ele incumbia, ao mesmo tempo, determinar os fatos que eram puníveis e também determinar quais seriam as sanções aplicadas a este fato. Então, existia uma grande arbitrariedade nessa fase. A Inquisição, ela se caracterizou por um sistema de viés totalmente autoritário. Existia o órgão inquiridor, que competiam os poderes ilimitados. Ele podia iniciar, ele podia abandonar, ele podia reabrir, ele podia concluir o procedimento e não tinha nenhuma fiscalização acima dele. Ele recebia denúncias, ele é que tomava os testemunhos, ele que proferia as sentenças e ele que executava a pena. Então, sem qualquer formalidade, sem qualquer direito de defesa do próprio acusado. Nesse primeiro período, a gente está tratando lá do período da fase da realeza, do início do período romano, do início do direito romano. O segundo período, o período da quaestationes, ele ocorre no final já da República. Então, aqui o direito acaba por conquistar uma certa autonomia, uma vez que eu tenho uma lei que cria e que define quais são os crimes e quais são as penas para esses crimes. Então, eu posso ter uma jurisdição penal, eu passo a ter uma jurisdição penal separada da administrativa e da pública. O processo penal passa a ganhar características próprias e eu passo a ter um procedimento de acusação.
Então, eu tenho uma transposição agora do procedimento privado para o processo penal. Então, eu trago aquele processo, um pouco do que eu tinha dentro do processo privado para dentro do processo penal. Então, o processo acusatório, ele tem uma divisão entre o pretor especial, que é o magistrado responsável por analisar os casos, e o juiz, que o juiz ele é composto por um corpo de jurados. Esse corpo de jurados, ele é que vai votar se o réu é acusado, se o réu é culpado ou se o réu é inocente. Desse corpo de jurados, o magistrado não faz parte dele. Eu tenho também o acusador, ele é um acusador particular, que ele não vai agir no direito da sua defesa, mas sim na intenção de acusar o réu de qualquer o crime, qualquer o intento dele. Esse período, essa segunda fase que eu tenho, ela vai até o final da República. Quando eu tenho o início da crise da República e o advento do Império, eu inicio o terceiro período, que é o período da extraordinária cognitício. A extraordinária cognitício, ela tem a figura, eu passo a ter a figura do imperador como autoritário. O imperador também passa a ter o poder de decidir, não somente o magistrado. Em alguns casos, o processo passa a ser inteiramente para a mão do magistrado e não mais para a mão do imperador. E esse processo, ele se divide em 3 procedimentos. Então, eu tenho o cognitio, o anquisitio e o accusatio. O cognitio, ele se divide em 5 fases. Eu vou ter a fase da citação. Todos eles, você vai ver que eu tenho a fase da citação deles. A última, eu vou ter a fase da instrução escrita. Dentro da fase da instrução, eu tenho a fase da citação, respeitando o princípio do contraditório, que ele já está dentro do processo penal. Neles, eu tenho também, em todos, eu vou ter uma fase de instrução. Nesse, vamos analisar primeiro, a fase da cognitio, eles são realizados por um magistrado. O magistrado, ele recebe a citação, vai ouvir o réu dentro do fórum. A instrução, ela era realizada naqueles plenários públicos, onde por causa que eu tinha a necessidade da publicidade, então eu tenho a instrução, ela se processa na presença, então, totalmente do povo. Ele era realizado em 3 dias diferentes, então o réu informava qual era a acusação, quais eram as provas que existiam contra aquele acusado. A produção de prova, nessa fase, eu só admiti o interrogatório do réu e oitiva de testemunha. Era permitido, nessa primeira fase, a autodefesa do acusado, ela podia também ocorrer por meio da interferência de um terceiro nesse sistema. Depois eu tenho o julgamento, que era feito pelo comício. Então, o julgamento, ele era realizado pelas pessoas que faziam parte do Senado, pelos magistrados superiores, e eles poderiam, então, eles decidiam pela acusação ou pela absolvição. Essa votação, ela era totalmente secreta. Na segunda fase que nós vamos ter, na fase da anquisitio, então, eu tenho a acusação, ela se operava anteriormente da citação. Você vê que aqui eu tenho a citação
para depois eu ouvir as partes. Aqui não, primeiro eu escutava a acusação, para depois ocorrer a citação do réu, para que o réu pudesse se defender e ele poderia, essa comunicação da citação dele, do chamamento ao processo, era feito de maneira oral, por um funcionário da administração pública, porque aqui o processo, a gente já está tratando da fase da justiça pública, a produção de provas, eu começo a ampliar a produção de provas, além do interrogatório de oitiva de testemunha, eu passo a permitir outras provas a serem produzidas, não somente a realização da oitiva de testemunhas, mas demais provas documentais que forem permitidas. E eu tenho a sentença proferida também no pleito do povo, também era realizada de maneira pública. A terceira fase é a fase que a gente tem realizada pelo magistrado imperial, que ele realiza desde a investigação até a prolação da sentença. Então, eu tenho a fase da instrução escrita, onde os elementos probatórios eles são colhidos na fase da investigação. Essa investigação, ela é presidida pelo magistrado, que é o mesmo magistrado que irá proferir a sentença. Mas eles poderiam ser auxiliados nessa fase pela polícia judiciária. Na segunda fase, o ajuizamento da ação penal, a iniciativa passa a ser do órgão do Estado, que era realizado pelo magistrado imperial. Ele, com base na instrução escrita, instaurava o processo, então ele investigava e ele que instaurava o processo. Aí eu passo para os debates do julgamento, que era totalmente público, a audiência, os debates, eles eram orais. Nessa fase, eu poderia ser realizada por um procurador, a fase dos debates, então eu poderia ter um procurador que estivesse representando o acusado para defendê-lo. A sentença ela podia ser prolatada como absolvitória ou condenatória. A pena a ser aplicada aqui, ela poderia ser a pena de açoite, a pena de escravidão, a pena pecuniária, existia já a pena pecuniária de valores, e a morte também, sendo a pena mais grave que existia aqui, a pena de crucificação. Então, essas eram as formas que eu tinha. E eu tinha um direito à apelação ainda. A apelação, ela era uma sentença que ela era direcionada a um órgão superior. Em última instância, esse recurso ele poderia caber ao prefeito do pretório, que decidia como se fosse o próprio imperador. E dentro dessa fase também, eu tinha a figura da participação do próprio povo em si, que poderia auxiliar no que se chamava de interposição da reclamação para a comunidade, era provocatio. Nela implicava, então, a suspensão da execução da pena, e essa interposição ela somente podia ocorrer após a condenação. Então, o julgamento era feito pelos comícios, era uma espécie daí de uma instância de graça. Então, esses comícios, a decisão dele poderia ser simplesmente a confirmar ou revogar a sentença proferida. Ele não poderia atenuar nem agravar a sentença, ele simplesmente poderia somente, ou ele revogava a sentença, ou ele confirmava a sentença.
a acusação, ela tinha que ser, essa decisão, essa interposição, essa reclamação, ela tinha que ser reduzida a escrito, e os cidadãos, eles eram avisados com antecedência de, no mínimo, 24 horas da realização dessa provocatio. E a provocatio, ela era aberta a toda a comunidade, seja essa comunidade, nessa fase, ela poderia ser composta pelos patrícios ou pelos plebeus. Então, todos poderiam participar e se manifestar. Mais ou menos é o que aconteceu, que a gente tem na Bíblia, no momento em que Pôncio Pilatos coloca para a população se eles queriam que o Barrabás fosse solto no lugar de Jesus. Então, eu tenho nessa fase, eu tenho uma provocatio. Então, eu convoco a comunidade para que a comunidade decida sobre a suspensão ou não da execução da pena. Então, a comunidade podia determinar isso. Então, ele podia simplesmente ou confirmava a sentença ou ele revogava. Se ele revogasse a sentença, ele poderia aplicar uma outra pena no lugar, mas ele não poderia ele não poderia modificar o julgamento. Então, esses eram os procedimentos que nós tínhamos na fase penal do direito romano. Tranquilo, gente? Dúvidas? Aqui eu trago para vocês as referências bibliográficas que eu utilizei, tá? Para montar toda a pesquisa que a gente fez, que eu fiz, para conseguir estabelecer todos os slides. Então, a gente vê que o direito romano, eu tenho uma fase que ele era baseado totalmente no direito oral, que é a primeira fase. Eu tenho uma fase depois que ela vem baseado em fórmulas determinadas de como que eu deveria me direcionar para o pretor. E eu tenho uma terceira fase, que já é o processo extraordinário, que já vem nos dar como base do processo civil, do que nós temos hoje do processo civil, que vem desenhar como que funcionava o processo, a necessidade da petição ser escrita, a necessidade da contestação ser escrita, a desenhar o princípio da ampla defesa, nos traz o princípio do contraditório. Então, esse vem trazer a base do nosso direito processual. Na aula que vem, a gente vai entrar já para a Idade Média. Então, eu tenho para vocês fazerem as atividades que estão posterior ao encontro 4, que essas atividades elas vão trazer um reforço do que a gente estudou da civilização antiga, e na aula que vem eu vou disponibilizar para vocês uma atividade para trazer um reforço referente a tudo que a gente viu e estudou sobre os direitos romanos. Dúvidas? Falei um monte, agora eu quero saber de vocês. Não, dúvida não. A minha pergunta é, esse material, o slide que você usou nessa aula, professora, eu não achei, não encontrei ele no AVA. Você vai enviar isso pra gente? Eu coloquei ele como pós-encontro 5, mas eu posso ver se eu não publiquei. Quando eu entrei, eu vou até entrar de novo, mas quando eu entrei no pós-encontro 5, o que aparecia era diferente. Deixa eu até pegar aqui, professora. Já até vejo aqui, então, peraí. Professora, Oi, sim. ainda não falaram nada, né? Se vai continuar parado ou não. Olha, por enquanto nós mantemos, única informação que a gente tem a princípio, que o retorno que vocês também receberam a comunicação seria para o dia 13 de abril. Sim. Não tenho ainda nenhuma informação, nenhuma comunicação contrária disso. A gente teve uma reunião até hoje com o diretor e todos os coordenadores. Ainda não tem uma posição contrária. A única coisa que a gente sabe que veio de informação é que, de fato, a prova oficial 1 está suspensa, ela não foi cancelada, ela está suspensa, mas estão mantidas atividades formativas. Eu acredito que para a semana que vem, a gente já deve ter alguma posição referente se vai retornar ou não dia 13.
Aí eu já falo para vocês na segunda, eu já devo ter algum comunicado, alguma coisa que a gente já aborda isso. Para a semana que vem, se eu não me engano, a gente já tem uma reunião com o diretor acadêmico. Beleza. Aí eu já passo para vocês, já posiciono vocês. Beleza. Beleza? Gente, então, ó, por favor, deem uma olhadinha na atividade que tem. Qualquer dúvida referente à atividade, pode me chamar. Ela já tem o gabarito, já gera nota para vocês. Eu já vou esse final de semana finalizar as notas do que vocês fizeram de teoria de argumentação. Já até segunda-feira já estou lançando as notas a pontuação de teoria de argumentação para vocês. Essa atividade ela vai ficar aberta até semana que vem. Então, eu só vou conseguir lançar a pontuação após o encerramento dela. Eu coloquei para ela ficar de hoje, ela abre hoje às 9 horas e ela fica até às 7 horas da semana que vem, do dia 10. Beleza? Mais alguma dúvida? Sim. Eu entrei no AVA e eu mandei foto no grupo do primeiro semestre do que aparece, do slide que aparece quando a gente abre do pós-encontro 5. Uhum. Não é esse mesmo que foi Não, usado no final de hoje. Pode deixar, já entro lá, já coloco para vocês, já altero, então. Tá bom, professora, obrigada. Nada, imagina. Mais alguma dúvida, mais alguma coisa, gente? Não. Beleza? Tranquilo? Então, bom resto de sexta-feira para vocês. Curtam suas casas. Tá. De castiguinho em casa, final de semana em casa. Final de semana trabalhar, professora. Vamos trabalhar. Em casa. Não, eu não trabalho em casa não, tá doido? Bom descanso para todos, bons estudos, gente. Em breve a gente, se Deus quiser, ainda esse semestre a gente está se vendo. Grandes abraços a todos. Obrigada, Tchau. Alessandra. Bom descanso. Até segunda-feira. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.